Oi, gente! Hoje eu comecei tarde, né? Mas tá tudo bem. Oi, Anderson! Tudo bem? O som tá alto ou tá legal? Bem, sim. Ah, tá bom. Eu vou deixar salva, tá? Se você quiser assistir depois. E se quiser também mandar para as pessoas, alguém pode estar precisando, né? Ouvir. Oi, Josi! Bem-vindo, gente! Obrigada. Tá bom. Obrigada pelo feedback. Oi, Zani. Bem, vou começar, tá? Gente, se quiser enviar para as pessoas, né? Não é nem pela questão assim, nem de ser conhecida. Tô nem aí pra isso. É porque às vezes tem uma pessoa, né? Tá precisando só ouvir uma frase ou uma mensagem e através dessa live ela pode ser tocada, né? Deus pode falar com ela. Então é por isso. Um dia desses, essa semana, eu recebi uma live, né? Uma pessoa mandou pra mim uma live. E, gente, Deus falou tanto comigo. E eu, assim, eu fiquei tão grata, tão grata, tão grata no meu coração. Por essa pessoa ter enviado a live pra mim. Então, eu me coloquei no lugar, né? Às vezes é alguém que tá precisando também ouvir a mensagem. E a gente envia. Eu já enviei pra algumas pessoas aqui. E vocês também enviam aí, tá, gente? Transbordem. Então, hoje eu não fiz, né, durante a semana, porque às vezes acontecem algumas coisas, mas eu até depois vou fazer uns stories explicando sobre a questão que às vezes a gente se cobra muito, né? E isso é pesado pra a gente se cobra em tudo, né? Tipo assim, como mulher, como esposa, né? Como mulher, como mãe, enfim. A gente se cobra muito. Oi, Jane! Então a gente se cobra demais. E isso se torna pesado. Mas quando a gente
deixa fluir, né? A gente começa e deixa fluir, é mais leve. A gente é conduzida pelo Espírito Santo. Oi, Debinha. E isso é melhor, né? A gente é conduzida, então se torna mais leve. Então, a gente vai trazer agora sobre presentes, né? A linguagem do amor presentes e como Deus ele se comunica com a gente nessa linguagem do amor, tá? E o que seria a linguagem do amor presentes? É a ação através de realmente dar presentes a outra pessoa. Ou seja, se a minha linguagem do amor é presentes, a ação que alguém tem em me dar presentes, ela tá dizendo pra mim, né, que inconscientemente ela tá dizendo pra mim que me ama. E ela não, o presente não é o mais importante, mas sim o valor que ele tem, não o preço, mas o valor, o que ele significa para a pessoa. Então, esse é o propósito, né, do presente, da gente enviar o presente. E quando a gente dá, né, um presente a alguém que tem essa linguagem do amor, a gente tá dizendo assim, ó, você é importante pra mim. Eu tava em tal lugar e eu lembrei de você, tá vendo? Isso é inconsciente, tá, gente? A gente não, tipo assim, eu vou comprar esse presente porque Neide vai se sentir amada por mim, então se eu comprar, entendeu? Aí já é... Como é a palavra? Eu esqueci. Enfim. Inconscientemente a gente age assim. Quando a gente sabe da linguagem do amor do outro, a gente colocando isso em prática se torna um hábito, né? E isso vai ser natural pra gente. E assim é com Deus, né? Como ele fala com a gente. Ele fala todas as linguagens do amor com excelência. E ele sabe falar na minha linguagem do amor, ele sabe falar na sua linguagem do amor. E como hoje é a linguagem do amor presentes, a gente vai trazer como ele fala com a gente. Então, às vezes eu tô focando muito na questão de a gente só olhar, a gente não olhar os detalhes, né? A simplicidade, os detalhes das coisas, porque ali está o cuidado de Deus. Não é só em grandes coisas. Sim, ele está ali também. Mas se a gente não consegue observar nos detalhes o cuidado dele, como que a gente vai valorizar quando o grande chegar, quando a maior bênção, sei lá, assim, chegar? Então a gente começa nos detalhes, nas pequenas coisas, agradecendo e observando, né? Tendo humildade para observar esses pequenos detalhes e simplicidade para desfrutar, tá? Desses detalhes. Hoje eu coloquei nos stories, gente, eu não tinha nem pensado, né? Mas enfim, eu coloquei lá. E eu filmei em um lugar, eu trouxe uma ótica, né? Eu trouxe uma visão, um enquadramento assim que deixasse aquela imagem bem bonita e observasse os detalhes. Só que tem gramas, né, nesse lugar e eu filmei bem baixinho, bem pertinho, mas de longe a gente vê tipo falhadas, flores falhadas, não tem tantas assim. Mas quando eu mudei o foco, eu observei os detalhes, cheguei mais perto e usei a simplicidade, né, para reconhecer isso. E então, eu filmei e, gente, ficou assim uma imagem tão linda que eu disse, meu Deus, já me vem assim os códigos do céu, né? Como é na vida também. A gente observar os detalhes, a simplicidade. Oi, Patrícia! Da simplicidade a gente vê as coisas, o trabalhar de Deus, a gente vê o cuidado dele com a gente. E se a gente não observa aquela plantinha pequenininha nascendo, ela pode estar feia, pode estar feinha, né? Pode não estar linda. Mas a gente olha, observa e começa a ser grato. E na gratidão a gente começa a desfrutar daquele momento, sabe? Daquela fase, por exemplo, da flor, a fase da flor que ela tá passando. Então a gente desfruta desse momento, né? Dessa fase e cuida. E logo em seguida o que vai acontecer?
vai ter o crescimento, vai ter evolução, vai ter a próxima fase. Eu trago isso para a vida da gente também, né? É assim na nossa vida. Porque às vezes a gente foca demais num problema, foca demais numa situação difícil, foca demais num erro e esquece de olhar esses detalhes, esses bônus, né, de Deus para nossa vida. Por quê? Aí eu trago para vocês como Deus fala com a gente, né? Ele já começa falando a partir do momento que a gente tem a vida, que a gente recebe esse presente, que é o maior presente que a gente tem dele, é a vida. Então, as outras coisas são bônus, né? Nossa família, nossas conquistas, nossos filhos, nossos irmãos, nossas conquistas assim do dia a dia são bônus, mas o maior presente que temos é a vida. E o que a gente faz? Né? A gente só olha para o que a gente ainda não tem, ou na verdade o que a gente ainda não alcançou, né? Porque em Efésios 1:3 fala que já fomos abençoados com todas as bênçãos. Então, já foi nos dado todas as bênçãos. Só que a gente não acredita, né, nisso. E se a gente não acredita, a gente não vai viver isso. Mas quando a gente para prestar atenção na palavra, a palavra fala que a palavra se renova a cada manhã. E todas as vezes que a gente lê, é como algo novo, né? E é um combustível pra gente. Então, se a gente lê isso, já fomos abençoados com todas as bênçãos. A gente acredita nisso, porque foi Deus quem falou. A gente acredita e começa a colocar em prática, né? Esse presente, esse bônus de Deus. Então, a gente vai desfrutar, porque a gente acreditou naquilo. A fé é a certeza que algo existe, que algo já é, mesmo não vendo. Então, a gente sente, né? A gente acredita, porque Deus quem falou. Então, para desfrutar desses bônus, dessas bênçãos, a gente precisa acreditar, tá? Aí Deus nos presenteia com tantas coisas lindas, né? Mas quando focamos no que ainda não temos, deixamos de ser gratos pelo que Ele já nos deu. E com isso, não desfrutamos de todas as bênçãos que já foi nos dada. Então, olha só, a gratidão é uma ferramenta poderosíssima. Quando a gente fica reclamando, reclamar. Você está clamando por aquilo 2 vezes. E olha só, clamar, você está clamando por algo que não está legal, por aquele algo que você está falando mal. Olha só, você está clamando por aquilo. Mas a gratidão não. A gratidão gera fases, né? Próximas fases. A gratidão gera conquistas. A gratidão nos traz assim confiança, fé. A gratidão nos deixa leve. A gratidão nos faz confiar e descansar em Deus. E quando eu falo descansar, não é colocar os pés para cima e ficar deitado, mas confiar que Ele já fez, na verdade, né? Ele já fez a parte dele. A gente só vai fazer a nossa, que é caminhar, percorrer, caminhar as fases, né? Para conseguir chegar lá no alvo, no foco e desfrutar dessa bênção que já é nossa. E aí assim, imaginem uma árvore. E embaixo dessa árvore, nela também, lá os frutos, né? Estão lá as bênçãos. Aí tem prosperidade na vida conjugal, na família, prosperidade na vida financeira, prosperidade na saúde, enfim, lá estão as bênçãos, estão lá os frutos. Mas o que acontece? Aqueles frutos já são nossos. Mas quando a gente não acredita, é como se a gente só olhasse e não fosse lá pegar. Então o que falta é isso, a gente ir lá pegar. E para ir lá pegar, a gente precisa, né, andar, caminhar.
Mas um presente foi nos dado, o Espírito Santo. Jesus, primeiro Deus, né, nos deu mais um presente, mais um bônus da vida, que foi a liberdade. A liberdade em Deus. A liberdade, enfim, a gente é livre para escolher, né, se a gente quer viver nele ou não. E viver nele é seguir, é viver a história que ele já escreveu. E escolher não seguir essa história é viver ao contrário. Então isso se torna pesado, isso é um fardo. E viver a história que ele escreveu é a gente viver os princípios. É o nosso foco estar no reino. Antes eu fazia assim, eu quero muito, né, ganhar dinheiro, prosperar financeiramente, porque eu quero isso e aquilo. E hoje eu só tenho uma coisa para ser consequência disso, né? Ter a prosperidade. Porque para viver o que Deus já disse que é meu e para usar para o reino. Gente, Jesus já está tão perto de voltar. Tem tantas coisas acontecendo. E independente disso, um dia ele vai voltar. E muitas pessoas estão se perdendo, estão cegas, estão vivendo apenas as coisas, né, daqui, que aqui ficam e não nos leva para Deus. Então, o meu alvo é esse. Então, que isso arda no seu coração também, que o seu alvo, o maior alvo do seu coração seja o céu, né? Seja Deus. Então, voltando. Aí, nessa árvore, se você não acredita, você não vai desfrutar desses frutos. Você não vai desfrutar dessas bênçãos, que já são suas, já é nossa, né? E daí, já falei, né, que a gente teve o presente Jesus, Deus ele nos entregou Jesus para o sacrifício e sermos livres nele, né, vivendo princípios, e assim é mais leve. E o outro presente é o Espírito Santo. Ele nos conduz a viver, a andar nessas fases, a viver o processo e conquistar o maior alvo, que é o céu, né? Então, temos o maior presente, que é a vida. Temos bônus, vários bônus, né? Todas as bênçãos já nos foi dada. Foram dadas todas as bênçãos a nós. E Jesus, né? Tivemos esse presente maravilhoso. E outro, o Espírito Santo. A gente tem todos os dias para nos conduzir, nos orientar. E, gente, olha só esse presente. E às vezes a gente quer focar em coisas materiais. E eu até escrevi aqui algo e quero falar para vocês. Gratidão é uma ferramenta poderosa, né, para atrairmos as bênçãos, chegarmos nela. Oi, prima! A gratidão é uma ferramenta poderosa para atrair as bênçãos, que a gente seja humilde para reconhecer, né, essas bênçãos, esses presentes, esses bônus, e usar, né, e termos a simplicidade para desfrutarmos de todas as bênçãos, de todas essas bênçãos, e viver os detalhes, tá? Porque se a gente não vive os detalhes hoje, por exemplo, a minha família é um bônus maravilhoso, mas se eu não desfruto dela, se eu não vivo, né, ela, as próximas bênçãos que chegarem, como que eu vou valorizar tanto assim? Entende? Então, o processo, a gente precisa, né, aprender e viver o processo. Tá, e outra coisa, pra gente acumular, né, acumule tesouros no céu. Tenha mais daquilo que não se compra com dinheiro, tá? Mas sim, tenha o que um coração humilde conquista para viver o propósito, né? Para viver o propósito de vida nosso. E assim, alcançarmos nosso maior alvo, né? Que é o céu. E atrair as pessoas para o reino. Oi, senhorita! Então, aí eu trago aqui como a gente falar. Eu trouxe as formas que Deus ele fala nessa linguagem do amor, né? Presentes. E agora eu quero trazer como a gente pode falar com ele. Então, eu trouxe duas alternativas.
duas opções. Entregando o nosso coração, esse é o maior presente que a gente entrega ao Senhor. Entregar o nosso coração. As pessoas dizem assim, mas Deus não quer só o coração. Gente, não tem como a gente oferecer, entregar o nosso coração e não ir às outras coisas. A gente entrega o coração, mas a gente se entrega por inteiro, porque quando a gente entrega o nosso coração de verdade, né, em coração puro, rendido mesmo ao Senhor, a gente se entrega por inteiro. E tudo que a gente vem fazer, a gente foca em alegrar o coração dele. Gente, é surreal. A gente procura sempre alegrar o coração dele e abrir mão de nossas vontades carnais, né, pela vontade dele para o reino, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a vontade dele é a melhor opção. E o outro presente que a gente pode oferecer ao Senhor é o presente da presença. A gente reservar tempo de qualidade, né, para Deus. A gente ter um tempo reservado para Ele. Então, isso é um presente da presença. É a gente estando presente naquele momento. Então, ao mesmo tempo que a gente está presente, a gente usa também a linguagem do amor, tempo de qualidade, né, para estar presente para o Senhor. Então, oi, Fernanda, eu vou deixar gravada. Então, esses são as formas, né, que Deus, essas são algumas das formas que Deus, ele prova o nosso amor, o amor dele, através da linguagem do amor, presentes. E como a gente pode também falar para ele nessa linguagem do amor, tá? Então, aí tem oi, Carla! Então tem sim, o exemplo de Esther. Gente, que mulher, né? Na Bíblia tem vários exemplos pra gente aprender. E um deles é Esther. Esther, olha só, gente, ela perdeu tudo, inclusive a família. Mas ainda assim, ela tinha a vida, tá? Que é o maior presente. E os bônus, né, que eu falei, a família, coisas também. Então, todas essas outras coisas são bônus. E ela perdeu até a família dela. E se a linguagem do amor dela era presentes, então olha só, isso doeu muito nela. Mas ela não desistiu, ou ela não negou o nome de Jesus, o nome de Deus, né? Ela seguiu. Ela não abandonou Cristo. Ela não deixou de estar perto dele, né? E assim, ela é um exemplo maravilhoso pra gente seguir. E o que aconteceu com ela? Aí eu quero deixar aqui pra vocês, tá? Alguns versículos rapidinho. É Esther 4 e o 4, que diz assim, ó. Quando as criadas de Esther... Gente, eu disse, meu Deus, a linguagem do amor de Esther, presentes. Ela não tinha nada, entre aspas, né? Mas ainda assim ela tinha um primo, né? Um bônus do presente da vida. E quando eu li isso aqui, nossa, olha o estado, né? A condição que Esther tinha e onde ela chegou. Por continuar sendo fiel a Deus, independente de coisas, independente do que ela estava adquirindo ou não, ela tinha o maior presente, que era a vida. E o que ela conseguiu, olha só, quando as criadas de Esther, criadas, gente, como se você tivesse assim, né, pessoas para lhe ajudar, tipo uma empresa, e você paga essas pessoas para te ajudar em casa. E principalmente naquele tempo, né, isso era muito assim, né. E uma frase que me tocou é assim, ó, que Esther, ela era muito inteligente, mas ela não era simplesmente inteligente, ela era inteligente e sabia usar a inteligência dela, ela soube usar. Assim, a gente tem a nossa vida, mas muitas vezes a gente
não utiliza ela como ferramenta para positiva, entende? A gente só reclamando dos problemas, aqui não tem isso, aí foca no que não tem, foca no problema que está, porque aquilo é passageiro, né? Problemas, isso é uma fase, passa. Coisas aqui, tudo isso passa, mas, gente, e o outro maior presente que a gente vai desfrutar, né? Que é a vida eterna. Essa não tem comparação. Então, é como se fosse... Gente, enfim, não tem como, né, a gente... O valor é imensurável. Não tem como a gente pagar por isso. Então, Esté, olha o que ela alcançou, né? Aí tem o 4:16. O 4:16 fala: e se eu te... Olha a entrega dela. E se eu tiver que morrer, morrerei. Porque ela decidiu, né? E se arriscar, ela ia se arriscar e ela poderia morrer, né? O rei poderia não aceitar ela, mas ela se entregou. Olha, gente, a entrega. Quando a gente se entrega, é sempre assim, ó. Quando a gente se entrega, Deus nos honra. Quando a gente tem a sementinha, Deus nos dá, né, a semente, a ideia, as ferramentas. E a gente segura, a gente não planta. Como que a gente vai ter mais? Se a gente não planta nem a que tem. Entende? Então, quando a gente planta, eu sempre lembro do milho, né? O milho a gente planta mais ou menos, 3 caroços de milho. E quando ele nasce, no mínimo vai nascer uma espiga. E em uma espiga vem mais ou menos 500 grãos de milho. Gente, isso são sementes. Olha só o poder da plantação. O poder de você plantar a semente que você tem nas suas mãos. O poder de você utilizar, né, como ferramenta para o reino. O que o Senhor tem colocado no seu coração. O que o Senhor tem colocado em suas mãos. Então, é muito poderoso, gente. E depois a gente vai só colher recompensas. Se a gente planta, né, as sementes que o Senhor tem nos dado. A gente vai colher recompensa. Já tá ficando escuro, né? Mas daqui a pouco eu já tô terminando já. Vocês estão conseguindo entender, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? E a outra coisa que vocês ficam bem caladinhos. E o outro versículo é o mesmo, né? O versículo 4, mas... E agora? O versículo 4... o versículo 5 e o capítulo 5 e o versículo 6. Olha só o que ela alcançou, gente. Ela se entregou, né? Ela entregou mesmo, se entregou. Aquilo, né, que ardia no seu coração, o que era para fazer. E olha só o que ela ouviu. Olha a honra. Aí o rei falou: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Gente, a honra é um princípio, né? E ela procurou honrar o rei com respeito, né? Sem quebrar princípios. E ela se entregou àquilo que estava no seu coração para fazer. E Deus a honrou. E olha o tanto de coisa que ela conquistou. E não só foram coisas materiais. Ela teve, né, muitas coisas materiais, mas ela conquistou algo para o povo de Deus, para o povo dela, mas para o reino. Entende? Então, assim, Deus, ele fala com a gente nos detalhes. E esses detalhes são bônus que ele nos dá todos os dias, né? Só em amanhecer e respirar e acordar e poder falar e poder ver já é um bônus, né? Do presente da vida. Então, que essa mensagem, né, tenha entrado no seu coração, que Deus tenha falado com você,
né? E se vocês quiserem enviar para alguém, podem enviar, tá? Para outras pessoas serem, né, alcançadas, a mensagem do Senhor, né? Ser alcançada na vida dessas pessoas também. Agora ficou melhor, né? Então é isso, gente. Vou deixar salva, tá bom? E essa foi a live de hoje. Deus fala com a gente também na linguagem do amor presentes. E a próxima vai ser atos de serviço, tá? Quem tem atos de serviço como linguagem do amor, se preparem. Tá bom? Beijo, gente, pra vocês. E até a próxima live.